Olá, seja muito bem-vindo aí ao nosso curso SPSEX Preparação. Você está no canal Física MLT e nós produzimos aí um curso para você que quer ser admitido na Academia Militar das Agulhas Negras. Essa já é a 37ª aula. Vamos lá? Bom, para essa aula, nós vamos resolver exercícios do nosso material e vamos resolver exercícios extras. Então, prepare o seu caderno e vamos começar! Então vamos lá, vamos para a resolução dos exercícios, dando continuidade aí à aula passada. Então pegue o nosso material, página 34, questão de número 16. Espero que você tenha lido aí o enunciado com bastante atenção. Olha só, nós temos aí água a uma temperatura bem elevada e temos gelo a uma temperatura abaixo do 0 graus Celsius, ok? Aí, olha, a estratégia é o seguinte, vamos pensar, vamos baixar a temperatura dessa água que está bem elevada até 0 graus Celsius, porque o sistema não tem como congelar essa água, tá certo? Não vai solidificar. Nas condições normais aí de pressão, né, no nível do mar, então vai solidificar a 0 graus Celsius, mas não vai ser o caso, tá certo? Bom, então olha só, o calor cedido então, calor sensível, vai ser o calor que a água vai ceder ao ser resfriada até 0 graus Celsius. Então, tá aí, olha. Essa é a quantidade de calor que a água cede para o sistema, tá certo? E o gelo? Bom, o gelo ele vai ser aquecido. Então, primeiro vamos aquecer o gelo. Então, tá aí, olha, calor sensível, aquecendo o gelo. Precisamos dessa quantidade de calorias aí para aquecer o gelo até 0 graus Celsius. Agora, nós vamos fundir o gelo, tá certo? Então, tá aí, calor latente de fusão. Também precisaremos dessa quantidade de calor para fundir o gelo, tá certo? Agora, nós temos somente água a 0 graus Celsius. Então, o que restar de calor, nós vamos aquecer todo o sistema. Então, olha, a quantidade de calor cedido vai servir para a quantidade de calor aí para aquecer o gelo, tá certo? E depois para fundir o gelo. E por último, esse QR3 é a quantidade de calor para aquecer todo o sistema. Então, utilizando aí os dados que nós temos calculados anteriormente, vamos encontrar a temperatura final de equilíbrio de 73,6 graus Celsius. O que me dá como resposta letra D. Tá certo? Essa é a estratégia para resolver esse tipo de problema. Ok? Não faz sentido você, tudo bem, você resfriou aqui a água, olha, está aqui, resfriou a água, mas não tem como solidificar essa água, tá certo? Esse sistema aqui não vai conseguir solidificar a água, ok? O máximo que pode acontecer é você manter essa água aqui a 0 graus Celsius e aí derreter um pouco de gelo, aquecer e derreter um pouquinho de gelo, só isso. E aí, claro, vai ter todo mundo aí a temperatura de equilíbrio de 0 graus Celsius. Mas não é o caso. Essa quantidade aqui de calor foi necessário, né? Conseguimos com essa quantidade de calor esquentar o gelo, derreter o gelo e depois todo mundo, que aí eu só tenho água a 0 graus Celsius, aqueci todo mundo até uma temperatura final de 73,6 graus Celsius. Ok? Próxima questão, olha aí a questão de número 17. Então vamos lá, espero que você tenha lido aí o enunciado com bastante atenção. Então vamos lá, vamos para a solução dessa questão. Observou bem o gráfico? Nós temos aí uma curva de aquecimento. Então observe bem o gráfico. Já que ele quer a massa aí, olha, foi solicitada a massa, nós vamos utilizar os trechos do gráfico, olha. Calor sensível, depois calor latente de fusão, depois calor sensível novamente, depois calor latente de vaporização, depois calor sensível, tá certo? Tudo isso aí de acordo com os dados que nós temos aí do gráfico e do enunciado, 750 vezes 10 elevado à terceira, tá certo? Então, para encontrar a massa ficou fácil, né? Basta eu pegar aí, olha, os dados que nós temos do gráfico, pronto, tá aí, olha, 1.000 gramas, ou seja, 1 quilograma de água, ok? A alternativa correta, letra D, tá certo?
Então vamos lá, para complementar esse assunto, vamos fazer aí 3 exercícios extras. Então prepare aí o seu caderno. Vamos para a leitura do enunciado. A questãozinha do ITA, bem legal. Vamos lá. Um corpo indeformável em repouso é atingido por um projétil metálico com a velocidade de 300 metros por segundo e a temperatura de 0 graus Celsius. Sabe-se que, devido ao impacto, 1/3 da energia cinética é absorvida pelo corpo e o restante transforma-se em calor, fundindo parcialmente o projétil. O metal tem ponto de fusão de 300 graus Celsius, calor específico de 0,02 calorias por grama grau Celsius e o calor latente de fusão igual a 6 calorias por grama. Considerando uma caloria aproximadamente igual a 4 joules, a fração X da massa total do projétil metálico que se funde é tal que... Então, tá aí as alternativas que ele colocou no enunciado. Então, pause o vídeo, anote o enunciado no seu caderno e tente fazer essa questão. Então, vamos lá. Espero que você tenha pausado o vídeo. Vamos para a solução. Bom, a energia cinética do projétil, mv² sobre 2. Temos a velocidade, foi fornecida aí no enunciado. Vamos elevar ao quadrado dividido por 2. Eu vou ter 4,5 vezes 10 elevado à quarta vezes a massa total do projétil. Ok? Bom, acontece que 1/3 da energia cinética foi absorvida pelo corpo. Isso significa então que o restante foi utilizado aí, olha, pelo projétil para ser aquecido e também para sofrer uma fundição parcial, não é isso? Então, olha, 2/3 da energia cinética vai servir como calor latente de fusão e também calor sensível. Tá certo? Então vamos lá. Olha só, eu vou utilizar aqui as unidades no sistema internacional, pelo menos no que se refere à energia e à massa. Vou deixar aí o grau Celsius, sem problema, não tem segredo, tá? Até porque eu tenho aqui, olha, a temperatura final, né, sendo dada aqui em graus Celsius, ok? Então, olha, aqui eu vou utilizar quilograma, aqui eu vou utilizar joule, aqui eu também vou utilizar joule e aqui o quilograma, tá certo? Então, vamos lá. Na hora de calcular aqui o calor sensível, por exemplo, então, substituindo aqui, olha, 2/3 da energia cinética. 2/3 de 4,5 vezes 10 à quarta vezes a massa do projétil, a massa total. Vai ser igual calor sensível. Olha aqui a variação de temperatura de 0 para 300 graus Celsius. Tá certo? 80 aqui, olha, o que é? Calor específico, tá? Só que em joules por quilograma. Nenhum segredo, tá? Só convertir aqui de caloria para joule, só multiplicar por 4, não é isso? E aqui, olha, para ficar quilograma, eu tenho que multiplicar por quilograma isso daqui, tá certo? Ou melhor dizendo, multiplicar por 1000 aqui em cima, porque aqui embaixo, se eu multiplicar por 1000, já vai ficar o quilo. Então, quilograma, ok? Foi isso que eu fiz, por isso que eu tenho 80. E aqui? Aqui a massa que foi fundida, não é isso? A quantidade de massa que vai se fundir, ok? Porque ele foi só parcialmente fundido. Aqui o calor latente de fusão, tá certo? Também, olha, vai ficar 24 joules e aqui 24 joules por grama. Então, tem que multiplicar por 1000 em cima para dividir por 1000 embaixo, porque aí quando eu multiplicar aqui embaixo, olha, vai ficar quilograma e aqui vai ficar 2.400 joules, não é isso? Está aqui, né? 2,4 vezes 10 à terceira. Bom, agora não tem segredo. Vamos passar agora quem é M para um lado, quem é o MF permanece no outro, e aí a gente faz a fração, que vai me dar como alternativa correta a letra B, tá certo? Vamos lá então para a nossa segunda questão extra. Ita, um vaporizador contínuo possui um bico pelo qual entra água a 20 graus Celsius, de tal maneira que o nível de água no vaporizador permanece constante. O vaporizador utiliza 800 watts de potência, consumida aí no aquecimento da água até 100 graus Celsius e na sua vaporização a 100 graus Celsius. A vazão de água pelo bico ele forneceu esses dados. Olha, o calor específico da água no estado líquido, 1 caloria por grama grau Celsius. Calor latente, vaporização da água, 540 calorias por grama. Densidade da água, 1 grama por mililitro. E pede para você utilizar uma caloria valendo 4,2 joules. Então, também forneceu aí as alternativas, tá certo? Pause o vídeo, anote esse enunciado no seu caderno e tente fazer. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo e tentado fazer essa questão. Vamos lá, então, vamos para a solução.
A energia que o vaporizador vai utilizar, ela vai servir para calor sensível, aquecimento da água e depois para sua vaporização, tá certo? E de onde vem essa energia? Estão lembrados lá no assunto do primeiro ano, no volume 1? Trabalho sobre o intervalo de tempo, potência, não é isso? Então essa energia vem do trabalho, que vai ser igual a potência vezes o tempo, tá certo? Olha, eu já coloquei a massa em evidência aqui, olha. Multiplicando aqui o calor específico, variação de temperatura, mais o calor latente de vaporização, ok? Ele quer a vazão. Se eu pegar essa equação aqui, olha, dividir tudo pelo intervalo de tempo e isolar a massa sobre ΔT, eu vou encontrar um termo que vai me dar a vazão, mas só que é uma vazão de massa. Repare lá nas alternativas que o que ele quer é a vazão do volume, tá certo? Bom, que é o termo mais correto, é a vazão em termos de volume, tá certo? Bom, então tá aqui, olha, só isolei a massa, passei, é como se eu tivesse passado o ΔT para cá dividindo e todo o parênteses para o outro lado também dividindo. Tá aí, olha, potência dividido pelo calor específico vezes variação de temperatura mais o calor latente de vaporização, ok? Bom, como eu quero em volume, eu vou escrever a massa como sendo densidade vezes o volume. Então tá aí, olha, densidade vezes o volume sobre ΔT, tá certo? Já substituí os dados aqui, olha, aqui embaixo. E depois, olha, eu só vou passar aqui a densidade dividindo para o outro lado. Eu vou encontrar aqui 0,31 mililitros por segundo, o que me dá como alternativa correta a letra A. Então tá aí a vazão que ele solicitou na questão. Então vamos lá para o nosso último exercício extra, questão da AFA. Vamos lá para o enunciado. A água em condições normais solidifica-se a 0 graus Celsius. Entretanto, em condições especiais, a curva de resfriamento de 160 gramas de água pode ter o aspecto mostrado abaixo. Sabendo-se que o calor latente de fusão do gelo e o calor específico da água valem, respectivamente, 80 calorias por grama e 1 caloria por grama graus Celsius, a massa de água em gramas que se solidifica no trecho MNE, está aí as alternativas que ele colocou no enunciado, bem como o gráfico, a curva de resfriamento. Pause o vídeo, anote esse enunciado no seu caderno e tente fazer essa questão. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo e anotado o enunciado no seu caderno. Vamos lá, vamos para a solução dessa questão. A água merece até um certo comentário. Bom, a água ela tem um comportamento um tanto anormal. Por exemplo, quando você resfria aí os corpos, você espera que o volume diminua. E, de fato, o volume da água vai diminuindo à medida que você vai resfriando a água até 4 graus Celsius. A partir de 4 graus Celsius, se você continua resfriando a água, ela aumenta de volume. Então, ela tem esse comportamento um tanto anormal. Tá certo? E o fenômeno aqui sugerido pelo gráfico é o que nós poderíamos chamar de sobrefusão. Repare o seguinte, olha, você teria aqui o resfriamento da água, diminuindo a temperatura até chegar a 0 graus Celsius. O que você esperaria então é que teria aqui solidificação da água à medida que você vai resfriando, tá certo? E aí poderia, depois que solidificou a água, aí sim, tem gelo e continua esfriando o gelo, resfriando o gelo, tá certo? No entanto, olha, você tem calor sensível de resfriamento aqui, olha, para essa quantidade de água que foi colocado no enunciado, abaixo do 0 graus Celsius, tá? Fenômeno aí da sobrefusão, ok? Nesse resfriamento aqui, olha, quanto de energia foi retirado aí da água? Vamos ver? Então tá aí, olha, calor sensível, não é isso? Mas nesse fenômeno aí, bem particular, né, na sobrefusão, 160 gramas de água, calor específico valendo 1 caloria por grama graus Celsius e uma variação de temperatura de menos 5 graus, tá certo? Abaixamos a temperatura, ok? Bom, tiramos então da água 800 calorias, tá certo? E esperamos o quê? Esperamos a solidificação, mas isso não aconteceu, tá certo?
Bom, se não tivesse acontecido esse resfriamento, quantos gramas aí de água nós teríamos solidificado? É isso que ele pede. Bom, se não tivesse acontecido, então, com essa quantidade de energia que nós retiramos aí da água, ao ocorrer esse resfriamento aqui na sobrefusão, então nós vamos conseguir solidificar 10 gramas. Olha o calor latente aqui, ó, de solidificação é menos o calor latente de fusão. Tá certo? Menos aqui, ok? 10 gramas de água nós poderíamos ter solidificado se não tivesse ocorrido aqui a sobrefusão. É até comum, eu não sei se vocês já repararam, mas muitas vezes você pega aí uma garrafa de refrigerante e está extremamente fria, né? Mas você vê o líquido, qualquer distúrbio que você cause, balançando um pouquinho só a garrafa, tudo congela. Não é? Acontece isso, tá? Esse é o fenômeno aí da sobrefusão, repito. Bem, terminamos por aqui. Eu espero que você procure refazer essas questões sem visualizar aí a solução. Restando dúvida, volte aí para as aulas e sane suas dúvidas, ok? É sempre importante ter um material aí em mãos para que você consiga acompanhar bem de perto o nosso curso, tá certo? Eu te aguardo aí na próxima aula!